garantindo que o que a gente está planejando no escritório de fato aconteça na ponta, senão não adianta nada. Porque todo mundo consegue te ensinar alguma coisa. E se você critica aquela outra pessoa, é porque você não deve fazer aquilo. E também no palco da vida, né? Porque a gente está aqui no palco, literalmente, mas lá no meu atendimento agora tem alguém no palco falando com o meu cliente, liderando, inspirando e falando quão bom é ser um cliente na linha. Acorda, você está dormindo. Se você não fizer, outro vai fazer aquilo que você não está querendo. Vamos lá? Bora. Primeiro, eu acho que a gente pode começar se apresentando, né? Eu já me apresentei, todo mundo já sabe quem sou eu. Acredito que vocês falarem um pouco da carreira de vocês, como vocês começaram. Eu acho que é legal para a gente iniciar. Quer começar? Eu? Bom, Você chegou primeiro, né? meu nome é José Augusto Nalim, hoje pai da Mariana, aliás, da empresa, né? E irmão da Lúcia. Fui o primeiro funcionário das lojas Nalim, em 1971. Boa tarde. Meu nome é Mariana Nalim, com prazer filha do José Augusto Nalim, hoje diretora executiva da Credit, que é o braço financeiro da loja de Nalim, né? A gente administra o cartão Nalim, que tem o propósito de realizar sonhos dos nossos consumidores e clientes. E vem nessa jornada aí desde o carnezinho, né? Começou no caderninho, né? Quando ele trabalhava na feira. Teve esse insight de muito atento, com uma escuta muito ativa, entender que ele podia parcelar, mas naquela época não tinha crédito. Então ele começou a anotar no caderninho e dali surgiu o carnê, abriu a primeira loja. Hoje nós temos no Rio de Janeiro 46 lojas de departamento. A gente oferece moda acessível para a classe CDE. Alguém aqui conhece a loja Nalim? Já foi? Ai, ó. Ah, que bom. A Andrea falou sobre essa questão de se expor, né? Eu acho que eu venho fazendo um trabalho de mostrar mais a marca, contar a nossa história, porque é uma jornada muito inspiradora. Eu acho que vocês, empreendedores, né? Eu me coloco aqui como liderança de que quer construir essa história, torná-la cada vez mais perene, porque eu tenho muito orgulho de tudo que a minha família construiu. Então, hoje, eu estou à frente do cartão Nalim e estou aqui para aprender com vocês. Maravilhosa, né? Todos eles, gente. Bom, eu vou começar aqui falando um pouco como eu nasci na Nalim, né? Então, meu primeiro emprego com 15 anos foi na loja Nalim. Então, comecei no crédito e cobrança, depois fui para compras e tive a oportunidade de trabalhar direto com José Augusto, onde eu entendi o que era liderança. O que era realmente a gente fazer um processo de gestão de pessoas para que as pessoas soubessem o que ela entregava e o que a empresa entrega como propósito. E isso eu estou falando de 2002, né? Não existia nada do que a gente está falando hoje. E aí, a minha primeira pergunta, para começar aqui, aí você vai contextualizar, Zé, como você tornou isso possível de falar sobre a experiência do cliente, de colocar o cliente no centro, de você conseguir entender o que vendia mais, porque era você que olhava para o compras da empresa, você negociava com o fornecedor. E aí a gente está falando de margem, markup. Como você conseguia, como você iniciou isso, né? Já que a gente está falando de 1971, aprendendo isso na feira, levando para o carnê, falando de crédito, concessão de crédito. Concessão de crédito hoje no Brasil está muito difícil, né? Então a gente fala de 15% da taxa Selic, a gente fala que a gente tem 200 milhões de brasileiros, 100 milhões economicamente ativos e 81 milhões endividados. Então, como que você olhou isso lá no início para que você fizesse esse ecossistema girar no varejo? Bom, naquela época, eu não sabia de nada disso, tá? Para ficar bem claro. Por necessidade, nós abrimos uma barraca de feira. E aí surgiu, trabalhando em frente a uma fábrica, né, fábrica Itatiaia de Magé, a gente foi percebendo, eu e meu tio, que o cliente recebia o pagamento uma vez por mês. E ele chegava, a nossa barraca ficava praticamente assim na porta da fábrica, né, onde tinha a feira. E aí as pessoas queriam olhar, eu gostei, mas quando eu receber, eu passo aqui.
Aí eu falei assim, por que você não leva e depois você me paga? Pode? Aí lá, notava o nome da pessoa, colocava lá uma blusa ou uma calça e tal. E aí, no dia que ele recebia, ele ia lá e, normalmente, tinha... Hoje se fala compra recorrente, não é isso? Ele pagava um pedacinho ou tudo e comprava mais. Então, a coisa foi... Isso começou em 68. Em 71 surgiu a oportunidade de abrir uma pequena loja perto lá de onde a gente trabalhava. 4 por 10, 40 metros quadrados. E aí nós começamos com tecido, com brinquedo, aí fez aquela miscelânea e a coisa foi fluindo. Em 76 surgiu a oportunidade, eu só vou contextualizar o tempo, só para vocês perceberem que hoje nós estamos muito imediatistas. Nós estamos pensando muito rápido, querendo ficar rico rápido, que a coisa aconteça rápido. Então, em 76, surgiu uma oportunidade, nós compramos um terreno perto e nós fizemos uma loja maior. Mas, naquela época, meu tio, que já tinha uma loja de móveis, que ele tomava conta, ele quis colocar só tecido. Por que isso? Lá em Magé, uma loja vendia só roupa de homem, a outra só roupa de mulher, a outra só cama, mesa e banho, só sapato. E não tinha uma loja de variedade. E aí colocou a loja de tecido, aí eu falei assim, poxa, eu fiz prova para o vestibular nessa época. E aí passei para odontologia, Friburgo. Final do ano, eu fui para Friburgo, e na época era meu pai, né, minha mãe, meu tio, Augustinho, que tinha 5 filhos, e eu tinha mais um irmão, o Toninho, a minha irmã Penha, que não trabalhava, trabalhava fora, e a Lúcia, que é a mais novinha. Eu fui para Friburgo e a loja, né, era de 300 metros, já era uma loja grande. Mas tinha uma caixa d'água, a criançada foi para o telhado brincar e começaram a tomar banho na caixa d'água. O que aconteceu? Vocês podem adivinhar, né? A caixa d'água pula para lá, pula para cá, aquela caixa de amianto, quebrou a caixa d'água, desceu a água pela escada e molhou a loja. Aí, quando eu cheguei em casa, isso foi na quinta-feira, me parece, quando eu cheguei em casa no sábado, que eu ficava a semana inteira, o furdunço estava arrumado. Porque minha mãe pegou o meu irmão Toninho e deu um chacoalho nele, chamou a atenção. E, nesse chamar a atenção do meu irmão, ela chamou também a atenção os primos, né? Que se voltasse a acontecer a mesma coisa que ela falou para o meu irmão, ela falou para os outros. Se voltasse a acontecer, ela iria... E aí causou uma desorganização familiar, porque meu tio, a esposa dele, se sentiu ofendida que quem ensinava o filho dela era eles, e não admitia que ninguém educasse o filho, e deu uma confusão danada. Aí fizeram lá uma reunião, que era meu pai, Luiz, que já tinha loja de imóvel, e o outro tio, Augustinho. E aí ele, logicamente, né, o meu tio Augustinho queria botar o filho dele para tomar conta da loja, que tinha mais ou menos, era um pouquinho mais novo do que eu. E meu tio falou não, e tomou a decisão, olha, se você não voltar, eu vou fechar a loja. Essa foi meu primeiro desafio, a minha primeira escolha. Eu estava lá 2 semanas em Nova Friburgo, aprendendo osso occipital, parietal, aquelas coisas na cabeça. E eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei assim, eu vou tomar conta. Voltei. E aí, na segunda-feira, meu tio estava lá, a gente tinha o hábito de tomar café lá num bar lá no centro, que hoje já não existe mais, e lá estava a turma, né? E aí meu tio, o cara falou assim, agora você vai tomar conta da Nalim? O que você vai fazer? Eu falei assim, a primeira coisa não falei diversificar,
Falei, vou começar a mudar o mix. Não falei mix, não. Falei, vou começar a mudar os trem lá. E aí eu falei, bom, pensei, quem ia lá na loja naquela época? As mulheres que compravam tecido, né? Falei, bom, se a mulher vem, primeira coisa que eu tenho que fazer, botar roupa feminina, né? Opa, fui para São Paulo com meu tio e fizemos a primeira compra. Pouquinho. E a coisa começou a vender. Aí comecei a eliminar o tecido e aumentar a roupa feminina. E aí começou a demanda, as mulheres falando assim, poxa, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha. Aí a gente saiu do caderninho para o carnê. Aí eu era um carnezinho. Não, uma ficha, antes da ficha. E aí o carnê foi depois. Botava na ficha, mas eu tenho um filho, eu tenho uma filha. E aí o seguinte, surgiu um problema, que a gente fazia a relação de compra e a gente tinha o preço na cabeça, botava o precinho, bom, botava o dinheiro no bolso, tirava o sapato, enfiava o dinheiro do sapato assim, eu e meu tio. Mas o volume começou a aumentar, como que a gente ia... E também não tinha o dinheiro para comprar, né? Aí, Banco Nacional, na época, aí apareceu um gerente. A gente conhecia o gerente, mas chegou um gerente novo, o nome dele é Vanderlei, lá do Carmo. O cara já tinha passado por tudo quanto era agência de banco, e a agência de Magé estava meio... Né? E o camarada fez uma revolução, procurou quem é quem, não, vou te dar um cheque, vou te dar um cheque aqui, cheque especial. E, na época, fizemos a única conta que eu lembro, 02864. É a única conta que eu lembro que foi feita, 02864. Essa conta nunca me esqueci, que eu era o titular dela, fizemos essa... E aí começamos a ir em São Paulo, lá de criança. Dona Oshiro, passava lá na... Sabe aquele negócio quando você passava na frente da loja, aquele atacado assim, você ficava babando na beira da vitrine, querendo comprar, mas não tinham dinheiro. Aí fomos lá falar com Dona Oshiro, e ela, não, meu filho, você vai comprar, você começou a dar 15 dias, depois 30, 45, e a coisa foi fluindo. E nós chegamos em 85, um representante falou assim, olha, descobri uma loja que é a sua cara. Nisso a loja já tinha subido do segundo andar, tá? E eu cheguei lá em Piabetá, eu olhei assim, meu Deus, fiquei doido. Acabei comprando a loja. E aí, mas fomos falar de preço, né? Quando fizemos a conta, eu fui fazer a conta, falei assim, não dá para pagar. Na época tinha 20 funcionários. Teve que vender o carro, né? Oi? Teve que vender o carro, não teve uma história dessa? Não, o carro foi de brinde. Bom, fizemos aquelas coisas, eu tinha 20 funcionários. E eu fiz uma prestação, sabe de quanto? De 40 salários por mês. Eu falei, como que eu vou pagar? Mamãe, me socorre. Mamãe pegou. Aí chegamos à conclusão seguinte, vamos lá falar com a pessoa. Eu tinha dado um dinheirinho a ele. Olha, leva, porque não dá para ficar com o negócio. Mas Deus ajudou, que o homem botou a mão na minha cabeça e disse assim, vai para lá, bota no papel, do jeito que você fizer, a gente vai ajeitar na segunda. E quando chegou lá, meu pai procurou ele e falou assim, olha, o que o meu filho quer, que eu tinha mostrado, é isso. Aí o cara vai ficar, eu te dou o meu carro. Eu tinha comprado um Siena branco na época, e papai falou, vai lá e faz o negócio que eu vou te dar esse carro aqui de... E isso aconteceu. Quando terminou lá em casa, ele chegou, entregou o carro. O que eu quero dizer para vocês? Que a gente não faz nada sozinho. E se a gente ficar parado, a gente não consegue nada também. Então, teve muita dificuldade e desafio, porque naquele bar, eu até esqueci, as pessoas falaram, ele é criança, não sabe o que fala, porque eu falei que ia fazer o segundo andar na loja. E ele falou assim, as pessoas aqui nem na porta entram. Então, foi isso que aconteceu em 86,
abrimos a loja lá em Piabetá. A maior loja do grupo, né? A maior loja foi... aí as coisas vão acontecendo. E, naquela época, eu tinha uma filha só. E o nome dela era Beatriz Tavares Nalim. Ela está sentada aqui, na frente, aqui, ó. Essa moça aí, ó. Essa moça bonita. Essa moça bonita. E eu coloquei o nome da loja BTN, que é Beatriz Tavares Nalim. O marketing foi bom atendimento, chega a Piabetá. Né? Então... Bom atendimento na Nalim. Bom atendimento na Nalim. Então, gente, foram, assim, decisões, demorou. Em 91 acontecia um fato, meu irmão, aquele era fera, tá? O moleque era novo, mas tinha visão. E a gente acabou, foi interessante que de 86 que nós abrimos a loja, foi uma funcionária com ele, a Marina. Ana Maria tem 40 anos, a Marina é da mesma época, né, Ana Maria? E eu fui na... Não fala isso. Ela é novinha. Eu fui na casa da mãe, pedi para que a mãe deixasse ela, porque ela tinha 16 anos na época, 17 anos, para ir com o meu irmão lá para Piabetá. E de 86 até 91, criou uma rivalidade entre eu e ele, que a gente ia eu e ele para São Paulo comprar, né? E aí eu falei, mas tu vai comprar isso tudo? Ele comprava. Aí eu falei, pô, mas que merda é essa? Está começando agora a comprar mais do que eu? E aí eu comprava também. E aí nós, 92, crescemos porque ele ficava numa e eu ficava na outra. Tá? Então, foi o nosso começo. Vou traduzir isso agora, né, para o nosso mundo de agora. Eu acho que, quando a gente monta alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudo de caso. E isso é metodologia, não é a Marcela falando. E o estudo de caso foi o que o Zé fez quando ele foi pivotar a loja, porque ele matou um negócio para criar outro. E esse de matar um negócio para criar outro, o que ele fez foi estudar o público dele. Como eu vendo tecido e só entra mulher aqui dentro. Então, eu preciso fazer com que essas mulheres comprem também. E o que essas mulheres gostam? Eu vou para São Paulo para comprar moda, que é a maior, até hoje, né, a maior empresa têxtil, né, do Brasil. Então, está lá a moda, então eu vou para lá, compro e começo a vender. Então, estudo de caso. Ele fala também sobre prazo. Então, em qual momento você precisa negociar prazo? Porque, muitas vezes, as empresas elas têm medo de se endividar. Mas, quando você começa a criar passivo, né, para que você se endivide, você precisa ter uma DRE muito bem calculada para você saber se é o momento de você tomar esse dinheiro no mercado ou não. Ou se é o momento de você vender uma participação. Então, a gente precisa ter essas análises. E se é o momento também de você negociar com o fornecedor e quanto que você pode negociar. Muitas vezes, a gente pensa em vender mais. Mas, ao invés de vender mais, por que a gente não olha para o que tem dentro hoje para que a gente consiga negociar o que a gente tem dentro hoje? Então, o fornecedor que eu pago com 30, será que eu consigo pagar com 60, com 90, para que eu consiga fazer fluxo de caixa e não entrar em endividamento? E, se tiver que entrar, que seja com cálculos para que eu consiga realmente fazer o negócio ser saudável. Então, por isso que a gente também fala de planejamento estratégico. Então, só traduzir um pouquinho aqui só para o negócio, né, para a visão do negócio. E aí, pensando nisso, Mari, saindo de uma geração e pulando para outra, você, quando assumiu a Nalim, você olha muito para dado e você começa a identificar perfil de cliente. Portanto, que é o trabalho que a gente faz muito hoje, né? Ela faz parte da processadora de cartão de crédito Private Label. Todo mundo sabe o que é Private Label aqui? É um cartão de crédito que concede o crédito, mas ele não é bandeirado, ele não consegue comprar fora, ela só consegue comprar dentro da loja. E esse private label é risco deles, porque eles fazem essa concessão de crédito, então tem que ser muito bem calculado. E aí, como que você, através de dados, conseguiu assumir a Credit e fazer com que ela realmente tivesse sucesso na hora da concessão do crédito e da perda, né? E aí eu vou só entrar um pouquinho aqui de crédito. Quando a gente fala de crédito, a gente fala de planejamento de crédito. Então, o crédito existe uma estrutura metodológica de conceder crédito. Então, eu planejo,
Dentro desse planejamento, eu vou começar a conceder. Dentro dessa concessão, eu tenho a manutenção. Dentro da manutenção, eu tenho a cobrança. E, no final, eu tenho a perda, que é a nossa PDD, PCLD, do que a gente chama hoje na área contábil. E, dentro desse tudo, eu tenho o EMAS, que é a área de dados, analisando qual é o momento que eu tenho que replanejar esse crédito. E, quando a gente fala de crédito também, a gente fala de 5 Cs do crédito, que é capacidade, condição, colateral, capital e caráter. Caráter é o seguinte, você tem que identificar, e hoje tem várias empresas que conseguem identificar se o cara é fraudador ou não. Colateral é você dar alguma coisa para que você tenha aquele crédito, dar seu carro, da sua casa. O capital é o quanto que você tem de grana. Agora, condição e capacidade é uma das coisas que a gente não olha na hora dessa concessão do crédito. A condição ela é do mercado, ela não é tangível. A gente fala de política, a gente fala de economia, igual a gente está hoje, né, com 10 trilhões de endividamento no Brasil, com 81 milhões de brasileiros endividados. Então, um puta desafio conceder crédito. E, quando a gente fala de condição, a gente fala de capacidade. A condição altera a capacidade. Qual é a capacidade que o seu cliente tem? E aí eu queria que você falasse um pouco disso. É incrível ouvir a história, né? Porque a gente vê o quanto foi construído até aqui, né? Sem tantos nomes bonitos, né? De CX, DRE. Ele já fazia essa análise de crédito. O Carnezinho, ele sempre foi um sucesso. A gente tinha 60% da participação da nossa loja no Carnezinho. E muito sem tecnologia. A gente está falando de mais de 30 anos atrás, né, que a gente tinha que procurar ali o cliente. Eu, criança... E no arquivo? Eu lembro de passar o cartão de crédito, gente, naquela máquina, não sei se, né, no carbono. E o carnezinho a gente grampeava. Então, tinha todo um... Era quase artesanato, né? Era tudo muito manual. Os computadores entraram ali há pouco tempo, se a gente for olhar na história que ele contou de 71 para cá. Então, isso sempre foi feito na linha, esse pé no chão. Quando ele fala do tempo e que hoje tudo muito efêmero, muito rápido, acho que é uma reflexão para a gente. A quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Quanto conteúdo bom, né? A Marcela está trazendo aqui para a gente, esse dia que está nos nutrindo, mas fato é que quem sabe fazer um negócio faz no pedaço de pão ou no computador, né? Então, isso é incrível, eu aprendi muito com meu pai, mas, óbvio, as gerações mudam, a gente tem que se atualizar. E aí, falando um pouco do que a gente faz no nosso trabalho lá na Credit, é trazer muito essa inteligência de dados, então, é pegar essa inteligência da barriga atrás do balcão, que ele tinha muito, de ouvir o cliente, de entender a necessidade dele e automatizar, mas também com o desafio de não perder a personalidade, né? Porque é muito importante, a gente ainda encontra nas nossas lojas muitos clientes que a gente chama pelo nome. E isso porque a gente tem colaboradores antigos e que a gente consegue criar essa comunidade, né? Ele mencionou a Ana Maria, eu estou com mais outras colaboradoras aqui de 12, 15 anos, então isso solidifica muito a nossa cultura. E, através dos dados, a gente consegue fortalecer, segmentar. E aí, chegando ao ponto, acho que a Marcela quer trazer aqui, a importância da gente conseguir, através dos dados, entender que a Beatriz ela tem uma recorrência, ela está ativa há X anos, ela tem um ticket médio Y, e ela gosta de comprar feminino e infantil. Então, eu chegar nessa curacidade de entender a necessidade da Bia e como ela gosta de conversar com a Nalim, seja pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo RCS, e aí eu não estou falando só de recuperação, eu estou falando de venda também, né? Que a gente entende que, desde a ponta, quando eu gero aquele crédito, até o momento da recuperação, né? Que não é mais uma cobrança, e sim uma recuperação daquele cliente, né? Num cenário econômico, como ela falou, de 15% de taxa Selic. E aí a gente fala aqui que é um desafio para a gente, mas imagina como foi, na época dele, a inflação, a mudança do plano real. Então, eu entendo que cada geração tem seu desafio. Hoje a gente tem muito mais ferramenta, muito mais conteúdo para compartilhar, né? Podcast, livros, eventos, e a gente tem como fazer esse networking que é muito saudável para a gente evoluir. Então, eu vejo dessa forma, e a gente conseguiu segmentar, e aí a gente fala melhor com o cliente, da forma como ele se sente mais confortável de estar se relacionando com a gente, fazendo todo um trabalho da carteira, de ativos, de churn. Hoje eu tenho uma classificação, mais de 56% da minha base ativa está entre embaixadores e lovers, que a gente chama, que são os nossos clientes principais.
E as outras classificações são bem-vindo, conectado e parceiro. Então, a cada vez que eu gero, né, todo mês eu olho quem são as minhas bases de ativo, se eu estou perdendo esse cliente, se ele está mudando de classificação, se ele está virando inativo, eu tento recuperar. E eu acho que a gente precisa dar um primeiro passo, né, Marcela? Não é porque a Nalim tem mais de 50 anos, 46 lojas, e eu estou falando aqui de CRM, mas é algo que a gente começou a fazer tem menos de um ano, né? Então, com a utilização de dados e tecnologia, a gente fazia assim na planilha de Excel. Eu acho que a Marcela falou isso aqui na apresentação dela. É tudo uma evolução de maturidade e prioridade, né? Acho que tem um momento para tudo. Então, a gente conseguiu solidificar o resultado da administradora. Ela fez 12 anos. Num primeiro momento, a gente teve muita dificuldade. A gente entrou com bandeirado, então a gente teve que botar muito dinheiro, né? Quase quebramos. E aí nos reinventamos para entender que o nosso negócio é o cliente na Lean. Então, é isso que hoje a gente tem o propósito de continuar realizando esses sonhos, e, para isso, a gente dá mais crédito, diferente de um banco, porque o nosso público classe CDE, ele vai conseguir o primeiro crédito na Lean, diferente se ele for no banco, porque eu assumo mais risco para ele poder realizar o sonho dele dentro da Lean e comprar uma roupa para ir num casamento, para ir num aniversário e criar conexões verdadeiras, né? Acho que respondi a sua pergunta. Respondeu. Concatenando aqui, o que muito que a Mari trouxe, eu sou muito disruptiva nos meus pensamentos, e vocês devem estar se perguntando, quem concede crédito aqui? Ninguém, né? E aí vocês devem estar se perguntando assim, cara, mas eu não concedo crédito, estou numa palestra falando de crédito. E aí eu pergunto para vocês, todo mundo da empresa de vocês é vendedor ou só o comercial? Porque, se só for o comercial, a empresa de vocês vai quebrar. Não vai dar certo. Porque todo mundo tem que pensar em trazer novos clientes, porque toda empresa quer no final do dia? Crescer. Mais que o ano anterior. Ou se manter, dependendo da inflação e do que a gente passe no mercado. E aí, com a Mari falando sobre isso, me traz o insight do seguinte. Ela fala de processadora de cartão de crédito, mas ela fala de recuperação. E ela fala que hoje ela não quer cobrar o cliente dela, mas ela quer recuperar o cliente dela. Ou seja, a galera está preocupada em vender e ela também manter essa recorrência desse cliente. Eu quero que ele volte. E aí eu volto para a empresa de vocês. O quanto que a empresa de vocês está trabalhando para que vocês consigam vender e aumenta. Quanto que a equipe de TI sabe do teu planejamento estratégico, da tua meta, que você precisa bater em 2026 de venda e de faturamento. Porque, se eles não souberem, como é que eles vão produzir? Como que eles vão ter, a gente chama de NCT, que é narrativa, compromisso e tarefa. Então, dentro da narrativa, o que eu quero, o que eu preciso, qual é o meu target, que a gente chama, né, qual é o meu alvo, qual é o meu compromisso, qual é o percentual que eu vou perseguir e qual é a tarefa, o que eu preciso executar para que eu consiga entregar essa narrativa. E, se você não tiver isso muito bem fundamentado, assim como ela tem hoje, muito provavelmente você não vai conseguir crescer, sua empresa ou vai quebrar ou vai continuar estagnada, porque a inflação ela vai subir mais do que a tua receita. É igual despesa e receita, né? Quando a gente perde uma receita, a gente não perde a despesa na mesma proporção. Na verdade, a receita sai e a despesa continua, e a gente precisa tentar equilibrar isso. E o quanto que vocês estão equilibrando hoje. Então, eu estou aqui só para provocar, tá? Só para trazer assim, uma provocação. E você, Zé, o que você acha disso, de hoje, essa percepção que você já tinha de cliente, e aí você traz isso traduzindo para os seus funcionários, porque eu sei que você brigava muito, que todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo ali para conhecer toda a engrenagem da Nalim. Bom, inclusive, cansei de ir para o PDV, para o estoque, para a nota fiscal, para qualquer lugar eu ia. Quando ela entrou na loja, o setor de compra, cada menina fazia a sua compra, mas não pesquisava o fornecedor antes. Então, a primeira coisa que ela começou a fazer, colou lá numa menina e começou, você vai atender quem? Ah, vou atender fulano de tal. E ela falou assim, você já olhou como andou a venda como anda a venda? Como está o estoque? Não, mas era assim que funcionava. Porque elas aprenderam comigo, porque era assim que eu fazia. Eu atendia no balcão, né? Neiso... Chegava lá, era 20, 30 vendedores por dia que eu atendia.
Segunda, terça e quarta era o dia. Então, eu olhava isso no meio da loja. Por que eu fazia isso? Porque o cliente estava ali, ele estava olhando. E, às vezes, eu estava olhando um mostruário de um cliente, ali de um fornecedor, o cliente passava, e que bonito. Eu, opa. Aí se olhava. E aí mandava, feminino. Jogava para a menina lá, uma mocinha aqui, o pessoal gostava. Né? Ria, eu falei assim, vocês dizem que não tem, aqui tem. E ela ia lá, olhava, e depois falava, isso aqui dá para vender tanto, tanto. E a gente fazia, era assim que comprava, não olhava o estoque. Naquela época da inflação. Por que isso? Quando não tem inflação, o seu produto, o seu estoque é dinheiro. Porque você comprava hoje, amanhã já estava outro preço, correto? E você depois você remarcava. Então, era um outro tempo. Hoje, inverteu. Hoje, produto parado dentro da loja, você está morto. Você tem que ter um equilíbrio. E ela começou a fazer isso. E hoje, o que me dá uma alegria danada é ver aonde ela chegou. Porque quando ela falou que ia sair, eu falei assim, não vai não. Porque ela já tinha ensinado, mas aí a gente também entendia ali que nós éramos uma passagem, porque ninguém ia atingir o patamar meu, ou da minha filha, ou da minha irmã. Então, a pessoa seguia adiante. E hoje, uma das coisas que eu, assim, na minha nova atividade, que eu digo que é como missão, encontro as pessoas na rua ou em lugares, e contando. Até hoje eu ouvi uma história, né, dele, falando lá da loja de. É Marcos, né? Cadê o Marcos? Está por aí. Ele contando a história da passagem dele da loja lá de Manilha. Como que a família comprava, atendia. Escutar isso dá uma alegria danada. Poxa, naquela época nós fizemos bem. Ouvir a minha filha falando, olhando a minha irmã tomando conta da loja, olhando as funcionárias que estão lá, fazendo as coisas acontecer, isso me dá uma realização, assim, uma felicidade de ver que as pessoas cresceram. Então, essa é a satisfação, porque hoje você falando tudo tecnicamente, chega a dar até inveja. Mas ela começou isso lá, quando ela entrou, ela sacou aquilo, e eu achei legal. Falei, opa, e eu incentivei. A primeira foi a Cláudia, né, compradora de calçado. E todas, André, todas as vendedoras, compradoras antigas que estavam comigo naquela época, tá? Quando eu saí, hoje eu entro lá dentro do depósito do Compras, todas praticamente estão lá. Continua, logicamente que o time aumentou, né? Mas é isso que dá a percepção. Então, ela falando hoje, mas ela começou lá atrás. Então, ela ajudou, ela elogia que eu ajudei, que eu fui o primeiro patrão, o primeiro emprego, mas aonde ela chegou é mérito dela. E pode ser, hoje, vocês estão sentados, trabalham, então, é trabalhar na empresa como se fosse minha. Eu sou dono. Porque se você fizer bem, o mercado está aí olhando, o mercado está precisando de boas pessoas. Eu falei para o... Está todo mundo reclamando que está faltando gente, está faltando profissional. Olha, nunca a oportunidade está tão aberta para os empreendedores, porque tem muita gente solta aí que pode ser aproveitada. Então, fazer o melhor é fundamental, tá? Vou Acho que traduzir. tudo isso resume a liderança, né? Isso Acho que que eu a ia falar agora, liderança que eu vou voltar. servidora que desenvolve. Eu acho que esse painel aqui trazer o José Augusto, que teve uma relação com a André, com a Marcela, hoje comigo, ainda que seja filha, mas que ele consegue, através da jornada dele, de fato, exercer o principal valor de um líder, que é desenvolver
e transformar essas pessoas melhores até, né, do que ele. Eu acho que o melhor elogio para um líder é quando alguém vai lá e faz melhor, né? Eu traduzi isso em cultura, né? Tudo isso que o Zé falou, na verdade, é a cultura que ele sempre plantou lá atrás, que antigamente não tinha nome. A gente só vivia. E hoje a gente consegue, com maturidade, com estudo, com metodologia, entender que é um framework de cultura. E cultura não se negocia. E cultura, né, palavra convence, mas o exemplo arrasta, ele sempre esteve na linha de frente, ele sempre esteve no chão de fábrica. Então, quando a gente fala das camadas, estratégico, tático e operacional, o Zé estava no estratégico, ele sempre guiou a companhia para onde a gente iria. No tático, era como a gente ia exercer aquilo, então a gente aprendia muito bem como a gente ia exercer para que a gente conseguisse exercer, mas ele ia no chão de fábrica. E aí, pensando nisso, falando de chão de fábrica, falando de cultura, teve um dia que eu chamei a Mariana para um evento. E aí ela falou assim, putz, Marcela, esse eu não vou poder ir, porque eu preciso ir para a loja, porque tem algumas coisas lá que eu estou precisando ajustar. E aí ela tem muita escutativa, mas não é só a escutativa porta para fora, quando eu falo do cliente, para que a gente consiga construir produtos, recorrência, aumento de receita dentro da própria base, mas é a escutativa dentro de casa também. Eu queria que você falasse um pouco dessa vivência que você tem de visitar as lojas e de estar próximo de quem já faz muito bem, essa curadoria. Eu gosto de contar uma história, que a primeira reunião na empresa, meu pai liderando a reunião na época, e ele, vocês têm que fazer o TBC. Aí eu tinha acabado de me formar, tinha 2 anos de mercado, eu tive uma experiência curta fora, mas cheguei assim toda disciplinada, né? Vou anotar, nossa, nunca ouvi essa sigla, não é PDCA, não é Balance Scorecard, é TBC, TBC. O que é isso? Tira a bunda da cadeira. Vocês já tinham ouvido isso? Então, ouçam agora. Eu acho que o melhor aprendizado e ensinamento que eu tive aí foi essa sigla, porque é hands-on, né? Para a gente deixar mais gourmet. É o hands-on, é botar a mão na massa, ir para o chão de fábrica. Não dá para a gente ficar atrás do computador, gente. A teoria é linda, mas a prática é o que torna tudo acontecer. E é essa experiência da barriga atrás do balcão ali que ele falou, que quando não se tinha computador, não tinha dado, era o olhar dele ouvindo e vendo aonde as pessoas estavam andando na loja, o que elas estavam procurando para ele poder comprar e atender. Hoje a gente tem as planilhas, a gente tem a informação, mas nada melhor do que continuar fazendo as visitas, ouvindo os colaboradores e garantindo que o que a gente está planejando no escritório, de fato, aconteça na ponta, senão não adianta nada. Então, acho que é isso que a gente busca. Tem uma jornada aí grande, acho que a gente tem uma dificuldade, essa geração, de estar mais à frente, tem muitas informações, muita demanda, então a gente acaba se afogando, mas a gente precisa dessa disciplina, né? Criar os rituais de fazer dessas visitas, de fato, algo inegociável, porque é ali que a gente vê a mágica acontecer, né? E só para fechar aqui, eu não sei se a gente estava conversando mais cedo ali, e aí você falou sobre o Reclame Aqui. Eu não sei se você pode contar essa história, mas como o dado ele conseguiu ser crucial na tua operação e na tomada de decisão com cada perfil de cliente. Sim. É fato que, desde o carnê, e depois, há 2 anos atrás, quando a gente profissionalizou o crédito com cartão da Lean, o mercado, antes da pandemia, ele tinha muito peixe, né, para se pescar, porque, como eu disse, a gente se diferenciava de um banco, então o nosso cliente, ele de fato conseguiu crédito com a gente, então a gente rodava aquilo ali simplesmente oferecendo ali o cartão. A gente adicionou seguro, adicionou parcelamento com juros, outras receitas ali agregadas, embedadas, né, ali na jornada, mas com tantas fintechs, tantos créditos, o mercado mudando, cada vez mais a gente precisa pivotar, pensar em outras formas. Então, não é mais sobre apenas dar o crédito, mas sim criar o relacionamento com o cliente, né? Então, de uns 2 anos para cá, a gente tem trabalhado isso muito na recuperação e agora, na venda, após o momento que a gente conseguiu segmentar, a gente conseguir direcionar cada ação
na jornada conforme o CRM. Então, acho que ela usou esse termo também. Não adianta tratar todo mundo igual. Todos são muito importantes, mas cada um com sua valor agregado, né? Com LTV, que é o Lifetime Value, o quanto cada cliente agrega na nossa empresa. Então, se a Bia ela tem uma receita, ela tem produto comigo, ela está recorrente, eu preciso, sim, tratá-la diferente de um cliente que só comprou comigo uma vez. Né? E são estratégias diferentes, isso é o mais importante. E aí, desde agosto do ano passado, a gente definiu 2 pilares muito desenhados aí para 2026, que era o caixa forte e a jornada que encanta, que, de fato, tirar da parede, né? Não ficar lá só em parede, eu quero encantar. Não, mas como é que a gente vai encantar de verdade? E um dos indicadores, obviamente, é o Reclame Aqui. E aí, todo mês eu estou fazendo reuniões de qualidade para olhar esse cliente, e a gente identificou que um cliente que reclamou era um cliente embaixador. E isso é inegociável, eu preciso trazer de volta. E, a partir do momento que eu tenho essa informação, a tratativa que eu vou dar é totalmente diferente de um atendimento. Todos os atendimentos vão ser encantadores, vão ser respeitosos, mas, obviamente, para esse íntimo lover, exatamente, esse para o embaixador, eu vou dar um a mais, né? É o tal do ahá, é a surpresa, né? É um voucher, porque eu preciso que ele fique na empresa e que ele entenda a importância que ele tem para o nosso negócio. Então, a gente consegue, com os dados, cada vez mais traçar estratégias eficazes, né, para ajudar e agregar o negócio. Eu falo muito sobre estado de presença. E quem convive comigo já sabe que eu falo sobre isso. O ser humano ele tem muito de viver o passado, que ele vive a depressão, o futuro, que ele vive a ansiedade, mas ele não consegue viver o aqui e agora. E o estado de presença, todo o tempo, você precisa viver o aqui e o agora. E o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes, a gente está só na estratégia, pensando, olhando para trás, fazendo preditivo, né? Análise preditiva, que a análise preditiva é eu ver quanto que deixa eu ver o que aconteceu no passado para eu projetar para frente, que não está errado. E o futuro, que a gente fala, cara, eu quero bater a meta, eu quero fazer isso. Mas o que você está fazendo aqui e agora para que você consiga realmente chegar nesse resultado? E aí, quando a gente fala do dado, em que ela, no estado de presença, identificou que a classificação é importante, porque existe matemática ali dentro. Eu sei quem é o meu melhor cliente, e eu não posso deixar com que esse melhor cliente saia daqui, até no Reclame Aqui ela consegue olhar. Então, o olhar ele é tão profundo que você já começa a entender que o seu cliente é seu cliente em qualquer lugar, independente de onde ele esteja. E quando a gente fala de recuperação, então, pior ainda, porque muitos acham que a recuperação é perda só. Só que ali é um momento que a gente tem de realmente trazer o cliente para dentro novamente, recuperar ele como cliente. Porque o cliente ele está inadimplente, ele não é inadimplente. É como ser estar. A gente não é nada. A gente está alguma coisa. Porque, se você coloca na sua cabeça que você não tem chance de mudar. Então, assim também são os processos da empresa. E por isso que é importante a gente viver no estado de presença. Acho que eu gosto muito dessa metodologia, que, inclusive, é de um amigo meu, Fernando Manfio. Eu super recomendo vocês seguirem ele, que ele fala sobre decidologia. Você está sempre a uma decisão do que você precisa tomar. Então, tome a decisão. Levanta a bunda da cadeira e toma a decisão. Acho que é importante a gente trazer isso. E aí, Zé, pensando aqui tem uma pergunta muito boa, que é o seguinte, que é quando você começa a criar estrutura, mas como é que você tem um balanço ali do quanto que você realmente tem que investir em marketing, tem que investir em novos clientes, e quando que você tem que segurar mais a grana? Eu acho que trazer só essa expertise de todos esses anos, são 51 anos de varejo? 5 tem a 55 anos de varejo, e aí a gente fala sobre várias estratégias. Como foi a sua estratégia de marketing para crescer? Para cada vez mais você... Como que você pegava uma loja, não, essa loja aqui que eu vou colocar aqui nesse ponto? Bom, gente, no meu tempo, e hoje eu falei para vocês que hoje eu sou o pai da Mariana e o irmão da Lúcia. Na minha época, eu era muito intuitivo. Um dia, um rapaz, para abrir a loja lá de Manilha, eu cheguei lá, gostei, e falei assim, vou abrir a loja aqui. Aí o cara falou assim, vem cá, você fez pesquisa de mercado? Aí eu falei, fiz 1, 2,
3 mercados grandes. Eu falei assim, um lugar que tem 3 mercados desse grande, se não comportar uma loja nossa, pode fechar e ir embora. A loja foi um sucesso. E, na época, alguém chegou e falou assim, aqui não vende sapato, não, porque o pessoal anda tudo de chinelo. Eu falei, opa, é aqui que tem que botar sapato, porque o pessoal anda de chinelo, nós vamos botar sapato e vender sapato. Então, na minha época, foi sempre intuitivo. Tá? Aqui o André, quando ele chegou lá na loja, né, a gente se conhece de longa data, e eu sempre tive uma admiração, um modelo que ele criou. E eu sempre falava que a loja Nalin tinha que ter uma cama, mesa e banho bonita, mas nós varejistas, nunca tratamos esse segmento. E vem o André, e ele disse muito bem da estratégia, né, para onde São Paulo é diferente do Rio de Janeiro. Muitas lojas vêm de São Paulo para cá e não se dá bem aqui. Estão vindo e estão recolhendo. É diferente. E o André criou um modelo, né? E ele citou aquele seu Adilson, lá de Magé, né, André? Seu Adilson, aposentado. Aquele homem, e em 2014 surgiu lá um representante, que eu já era amigo dele há muito tempo, o PEC, e a gente conversando de cama, mesa e banho, e eu falei assim, meu sonho era botar uma loja bacana aqui dentro e tal. Eu cheguei até a comentar com o André, né, que ele de colocar a First Class dentro da Nalin na época. Mas, e eu falei assim, não, então, aí ele chamou, vamos abrir uma loja? Aí eu chamei a minha esposa, dona Kelly, levanta aí. Falei assim, você quer colocar uma loja da First Class? Eu tinha lá um ponto lá em Magé, e em 2014 nós abrimos uma First Class. E aí, qual é o nome? Esse é First Class, Fit Class, né? Então, mas na época, e eu vi o André numa reunião, tem algum franqueado aí da First Class aqui? Tem. Numa reunião, o pessoal falando assim, não dá para concorrer com citar até a Van, vendendo em 10 vezes, e que não sei o que lá. O André falou assim, olha, 3 vezes. Eu estou protegendo vocês. Porque você começar a dar crédito sem ter uma retaguarda, você vai quebrar. Você compra com um prazo de 30, não é isso? 15, 30, 45, como é que você vai dar essa venda? Então, eu estou protegendo vocês. Aquilo foi um insight para mim, que na época eu sempre falava. Se eu dou 150 e encontrei um rapaz, olha só que interessante. A pista, a 493, está sendo feita, e quem está à frente da pista é um rapaz que eu conheci agora esses dias, e eu tenho lá um terreno que tem um morro, e eles estavam precisando de barro, né, para fazer aterro da estrada. E ele descobriu que pertencia a mim. E ele me procurou. E aí ele falou assim, você não está lembrado de mim. Ele falou assim, quando tinha 18 anos lá, cheguei na loja de Manilha, eu tive o primeiro crédito sem apresentar documento nenhum. Eu não tinha carteira assinada e a gente tinha esse hábito de fazer isso. Mas era quê? Era controlado. Você não chegava lá e comprava o que queria. Tinha um valor, né? E à medida que a recorrência dele é que ia fazer com que o limite dele seria aumentado gradativamente. Olha aí. E aí, manutenção de crédito. Eu falei assim, cara, eu não... Ele falou assim, não. E aí eu falei assim, você agora é cartão. Ele disse, não, mas agora eu não estou... Eu passei o nome dele para ela, aí ela passa para uma outra menina. E aí ele fez até um vídeo. Olha só, gente, que presente que eu ganhei. Por ter dado, não sabia quem, ele soube que era e nós fizemos lá um negócio que
Que retorno maravilhoso. Mais Então, marketing que isso, né? Marketing porta a porta. Olhar o outro como ser humano. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. Tudo é briga. Eu acho que está na hora da gente voltar para dentro de si. Eu até mandei fazer aquela camisa, Acorda Brasil, mas eu fiz um vídeo junto com um amigo, dizendo assim, desperta, ó tu que dormes. Porque a gente está muito acostumado a falar o que o outro tem que fazer. Mas a gente está traduzido naquele aí que eu não lembrava, eu sei que eu não falei TD, eu falei assim, levanta essa porra dessa bunda da cadeira. Hoje eu já não falo mais palavrão, quase. Mas antigamente o negócio era na base, moldando, né, como ela disse, era na base da porrada. Então, gente, a experiência de vida que eu tenho para falar para vocês é isso. Nada... Quando atendi o André, e depois, quando o André, nós nos encontramos, o nosso relacionamento é o mesmo, né? Quando a gente se encontra, parece que a gente está vivendo no dia a dia. Então, nós abrimos uma loja, que é a esposa que pilota, aí depois abrimos outra, depois abrimos outra. Aí a intenção, eu sempre falava com ela assim, não é grana. Se a gente fizer direitinho, a gente vai conquistando o espaço, e hoje, assim, o André virou um pop, né? Um popstar da televisão, então a marca, porque as pessoas não conheciam. Hoje já começa, puxa, eu vi no shopping. E sabe o que acontece, André, lá em Magé? O cara vai na loja, lá no shopping, vê a First Class. Vai lá eu estava lá agora em Rio Bonito semana passada, o cara, rapaz, mas você está muito rico, hein? Tem loja espalhada para tudo quanto é lado. As pessoas vão associando. Então, por quê? Essa relação. Relacionamento. Então, André, muito obrigado por ser seu franqueado, por ter aprendido muito com você. E pelo aquele garoto que chegou lá, assim me permita dizer, né? Primeiro com a Erig, né? Que a Erig hoje é moda, mas na época a Erig era só pancada, comprava de dúzia, camisa branca, camisa, né? Depois com a do Lore e depois com a Teca, né? Naquela ânsia, né? Que na Casa e Vídeo, né? Eu preciso entrar na Casa e Vídeo, era assim que você falava. E um dia ele chegou lá e falou assim, estou indo lá para São Gonçalo. Foi Alcântara, né? Vou para Casa e Vídeo. E aí entrou e a coisa fluiu. E hoje, First Class surgiu de um nome, de um lençol que a Teca lançou, que é aquele lençol liso, com bordado, coisa. E ele pediu à fábrica ele registrou a marca. Então, veja só como é que acontece. Daquilo que ele fez com amor, fez com prazer, fez com carinho, hoje é o nome da empresa dele, que ele, quando ele fala, mais de 250 lojas espalhadas pela coisa, e agora ele está, né? Foi lá da onde você trabalhava, não é isso? Se ele tivesse trabalhado mal, será que os caras iam permitir? E é essa a pergunta que eu faço para cada um de vocês, para cada um de nós. Como você está se portando no seu trabalho? Eu acho que chegou o momento que nós precisamos fazer essa reflexão. Além de todo o conhecimento, de todos esses nomes bonitos que andam por aí, mas na hora que eu levanto e na hora que eu deito, o que eu estou fazendo para melhorar a vida do meu próximo? Porque quando você melhora a vida do seu próximo, é porque a sua está boa. Porque a gente só dá aquilo que tem. Então, essa é a minha reflexão finale. Obrigado, tá? Parabéns. Merece palmas, né? Sempre cirúrgico. Erra nunca. A minha avó falava que combinado não sai caro, né?
Adoro os ditados da minha avó. Inclusive, André, a gente estava conversando ali, e eu acredito também que você sempre foi muito analítico, né? A gente estava falando sobre o que o Zé fazia, dessas palavrinhas que ele botou aí bonito quando ele atendia o fornecedor. Não era assim, não. Ele botava no balcão e saía jogando. Isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim. E o André é dessa época, né? E aí o André falou que, quando ele começou a ver esse jeito do Zé, ele falou, cara, eu tenho uma oportunidade aqui. E aí ele passou, como ele atendia na loja, me permite contar a história? Quando ele, que eu achei genial. Quando ele foi, ele passava no setor, identificava o que precisava ser pedido, e aí ele passou aí para o Zé e falou assim, Zé, ó, tá faltando isso aqui. E aí ele viu a primeira, viu a segunda, viu a terceira, na quarta ele falou, vê lá o que está faltando e tira o pedido. Então, isso é visão realmente de você disruptar, de você fazer diferente, de você pensar fora da caixa. O quanto que a gente faz de trabalho commodity, que a gente continua fazendo a mesma coisa e obtendo o mesmo resultado. Não vai ter como a gente obter resultado diferente. Então, acho que esse exemplo seu é bem legal para a gente entender que dá para inovar em qualquer área. Eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício agora e fiz uma imersão de inteligência artificial lá. E vivendo, a gente chama de Bay Area, né? Vivendo o Vale do Silício, que é o tempo inteiro inovação, eles trazem uma frase que é muito impactante para mim, que é, eles não estão preocupados em resolver problemas, eles estão preocupados em descobrir problemas que ninguém sabe que existe. Então, quantos problemas existem e vocês desconhecem esses problemas nos recursos, nos processos, nas pessoas, na gestão, em que você está fechando os olhos para isso, porque você não consegue ser profundo na tua área para que você consiga inovar. Então, acho que é muito importante a gente sair com esse insight de inovação. E aí, Mari, para fechar aqui, o que você traz do varejo, do crédito, os seus principais desafios e qual é o teu planejamento para 2026 para que a gente consiga passar um ano tão desafiador? A gente está falando de um ano de Copa, a gente está falando de um ano de eleição, a gente está falando de um ano que todos os feriados caem em dia de semana, seja segunda ou sexta-feira. A gente está falando de uma guerra, que provavelmente a Copa pode ser aqui, ainda tem México, né, para entrar, mas se a Copa for aqui, a gente sabe que a gente vai ter uma baita porrada nos nossos negócios, porque brasileiro gosta de encher a cara e de curtir. Então, a gente pode ter um problema, sim. Portanto, que aqui só começa o ano depois de março, né, depois do Carnaval. Então, como pode ser isso? E aí, pensando nisso, como é que você tem, o que você deixa, né, de insight para a gente e como planejamento estratégico também? Acho que eu vou colocar aqui 2 pensamentos. Primeiro, agradecer aí essas palavras, porque eu lembrei também de um outro momento que ele sempre chegava na reunião e falava assim para todo mundo, vocês têm que acordar e falar com tesão que vão trabalhar na Nalim. E eu lembro disso até hoje, eu falo isso, todo mundo ri, mas é isso, tem que ter paixão e tesão pelo que a gente faz. Mas o pensamento que eu ia colocar aqui, e tem muito a ver com ser disruptivo e inovar, até trazendo um pouco aí do Evangelho, a gente mencionou aqui, acho que o Marcos mencionou alguma coisa nesse sentido, que me marcou muito, que não se coloca vinhos novos em odres velhos, né? Odres são recipientes, naquela época, feitos de pele de carneiro, e eles eram flexíveis para aguentar a fermentação do vinho e tudo mais. Mas, depois de um tempo, eles se ressecavam e ficavam inflexíveis. E, se a gente não for flexível, a gente não inova. Né? Então, que a gente possa, nesses tempos de desafio, para inovar, né, que a gente busque novas formas de pensar, novas formas de fazer, e, para isso, a gente precisa ter paixão pelo que a gente faz. E também um outro pensamento que eu ouvi recentemente do Ayrton Senna, acho que você mencionou aqui da Netflix, e ele falava muito que, em tempos de chuva, era onde ele ganhava o pódio de primeiro lugar. Então, enquanto todo mundo estava freando, ele estava acelerando. Obviamente que a gente precisa de pé no chão, né? A gente precisa fazer conta, mas eu acho que é ter essa coragem de continuar seguindo em frente e fazendo diferente, mesmo em tempos de chuva. Então, acho que termino dessa forma. Boa, parabéns. Painel entregue. Muito obrigada, Maravilha. gente. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. Eu quero aqui cumprir um ritual, agradecer ao Zé, que foi pego de surpresa. Ele diz que foi de surpresa, mas nunca é de surpresa, porque ele nasceu pronto, tá? Agradecer mais uma vez a nossa amiga Bela. E cumprindo o nosso ritual, lembra do nosso ritual? Eu quero aqui trazer alguns livros que toda pessoa que, no início de uma
relação de uma proximidade, aí a convite, né? A Marcela falou, poxa, vamos trazer para o nosso painel. O Zé foi pego de surpresa mesmo. Mas a Mariana já sabia, tá? Mas não foi nada combinado. Nada não combinado. tem nenhuma Mudamos, pergunta se que foi combinado, mudamos tudo. Não foi nada combinado nenhuma pergunta. Mas eu sempre trago aqui, nesse primeiro start, em relação a alguns livros, para que a pessoa possa escolher. Né? A Marcela ficou com qual no dia lá, você lembra? 48 Leis do Poder. 48 Leis do Poder. Ela queria ficar com 2. Ela queria ficar com 2. É o quê? Perigoso. Por isso você escolheu ele. Tinham 5 lá, você escolheu ele. Então nós temos aqui, ó, não sei se você tem, tomara que algum desses você não tenha. Rápido e devagar, 2 formas de pensar, ok? Isso eu te dei, pai. Primeira opção, A Revolução do Brand, da Ana Couto. Ana Couto renomada, né? Fala de brand, posicionamento, etc. Nação Dopamina, um clássico agora. Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esse que fala sobre a regra não ter regras da cultura da Netflix. Dona Mariana Lim, que livro você escolhe? Acho que eu vou escolher esse aqui. E eu tenho uma sorte assim... Ela falou que ela é rebelde, mas eu era tão André, rebelde, levava tanto esporro dele. Ele, não quero saber, resolve. Mas por que é assim? Eu vou dizer que tem, acho que umas 3 semanas que esse livro chegou. Eu não toquei nesse livro ainda. Já leu, não toquei no livro. Eu tenho uma... O 48 Leis de Poder também. Tinha comprado recentemente, a pessoa vai lá e toca, mas é um bom sinal, né? É um bom sinal, mas eu fico feliz de presentear, tá? Obrigada. Obrigado você pelo seu tempo, pela sua postura, acho que contribuiu com todos nós aqui. Antes de liberar, para que vocês possam, todos nós possamos ir para o nosso coffee break ali de 20 minutinhos, eu quero saber se alguém tem perguntinha para fazer. Quero liberar 2 perguntinhas. Michel já está ali. Michel. Deixa eu perguntar antes. Eu não Quem sei levantou a mão que conhece a loja de Nalim? E quem tem cartão Nalim? Putz, ó o link do cartão Nalim aí, Natália. Nunca. Por favor, todo mundo recebendo, fazendo cartão. Vivemos uma André tem, né? No- Ah. Ah, é verdade. Pessoal, nós vivemos uma época que rejeitamos o Pix e incentivamos o cartão, viu? Por favor, não quero a vista, não. Por favor, Podem me procurar faça ali o nosso embaixo, cartão. vamos fazer o cartão, 10% de desconto, visitar a nossa loja, tá? Vários Perguntinha, produtos vamos lá? lindíssimos. 2 perguntinhas no máximo para a gente ir pro coffee. E aí a gente retorna. E hoje ainda tem, para fechar o nosso evento, nosso querido Michel, que vai trazer aí muitos insights do varejo, da NRF. Cara super antenado, tá também abrilhantando o nosso evento aí, a convite do nosso amigo André. Então, cedo a honra também o André aí, ok? 2 perguntinhas, quem tem? Vamos lá, pessoal. Pergunta? Todo mundo... Pergunta difícil? Vamos lá. Miguel, leva o microfone para o nosso amigo. Obrigado aí pela sua pergunta. Boa tarde, eu sou o Lohan, eu queria fazer a pergunta para o Zé. Nem imaginava. Fala. Zé, gostei muito da tua história, né? Quem não gosta, muito exemplo. Vi que você é um cara da antiga, que tinha tudo anotado em papel. Isso é muito igual ao meu pai. Minha empresa, né? A empresa da minha família, tem mais de 30 anos. E a gente está tendo essa dificuldade, eu estou tendo essa dificuldade de passar essa cultura de sistema. Hoje você pode até saber, você tem os números da Nalim, tudo na mão, mas antes disso, como foi para tua filha passar a ter sistema, a não ter nada mais anotado? Como foi a tua reação assim? Você já aceitou de primeira ou você foi um pouco resistente sobre isso? Querido, briguei pra cacete. Quando começou, nós vamos botar sistema. Não! Mas E o foi. cartão? Lembra O como cartão, foi? a briga do cartão foi que eu queria que o cartão fosse só para dentro da loja. E a minha irmã queria... Aí apareceu um consultor e queria abrir o cartão para os outros. E eu disse, isso vai dar merda. Como a minha irmã tinha um percentual maior, eu falei para ela, olha,
Eu chego até tanto. Quando chegar até tanto, vai parar e vocês vão mudar. E foi exatamente o que aconteceu. Porque para você dar crédito, na sua loja você já sabia a inadimplência, você pegar a inadimplência dos outros, pior ainda, né? Aí o que acontecia? O camarada chegava, deixava de comprar na Nalim, ia lá no concorrente, comprava no concorrente o cartão na Nalim. Quando chegava lá na Nalim, estava sem limite, ele queria o quê? Aumento, queria mais limite. Aí chegaram, não foi isso que aconteceu? Mas isso foi o quê? Intuição, percepção, não fiz conta, só disse, vai dar merda. E quase que nós fomos para o buraco. Mas aí ela levantou a mão. Você sempre foi, acho que é uma coisa legal de sucessão, né? Você perguntou do seu pai, acho que é porradaria, é difícil, mas você não tem que desistir, acho que é um caminho sem volta. E eles enxergam isso, apesar desses buracos no meio do caminho, né? Porque a gente vai errar, mas acho que isso faz parte também dele permitir, né? Apesar dele ter a certeza não vai dar certo, ele bancar ali até um certo ponto para a gente poder saber o caminho de volta, acertar e hoje está aqui mostrando que, bom, funcionou, a gente inovou, a gente botou tecnologia. Então, assim, acho que faz parte dessa maturidade de ambos os lados. Eu só quis dizer que esse conflito tem, mas tem jeito e vai dar certo. Basta ser resiliente. É seu pai que toma conta, você? Sim, hoje sou eu. Deixa eu fazer uma perguntinha, Zé. Seu pai está aqui? Não. Não, mas deveria estar. Ok. Mas nunca é assim, nem numa relação, no casamento, nunca é assim. Ele está lá para eu poder estar aqui. Vamos lá, alguém sem... Eu acho O só fato se de puder você estar aqui contribuir. é porque vai dar certo. É isso Se eu aí. puder contribuir, eu também fiz o Gestão e Estratégia do G4 e eles falam muito sobre sucessão, que é a última maturidade de uma empresa. Quando chega em sênior, há a sucessão. E uma das coisas que você vai precisar ter, apesar que somos jovens, é estômago, porque a gente não tem. E muitas vezes a gente, né, geração milênio, a gente quer tudo muito rápido. E aí a geração passada não é assim. E se você conseguir, aos poucos, minha avó falava aqui, ó, minha avó de novo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, mas você precisa ter estômago e você precisa ter muita resiliência para você conseguir fazer uma sucessão. E uma das coisas que eu te provoco também é estude. Procure um curso, o G4 é um deles, para que você consiga realmente saber fazer a sucessão. Porque sem a sucessão, sem você estudar, você não vai conseguir fazer. Tem muita nuance no meio do caminho. Tem muitos buracos que você pode desviar. E aprender com quem já faz, com quem já fez. E metodologia. Porque aí você vai conseguir errar menos. Errar menos faz parte de um processo de sucessão mais rápido, né? Todo processo de mudança é demorado. Isso acontece também na área de gestão de pessoas na tua organização. Você quer imputar a tua verdade de cima para baixo? Não vai. Não vai funcionar. Então, todo processo de mudança é uma transição. Estica essa timeline, ok? Vê aquilo que você quer. Se você puder esticar em 3, 6, 12 meses, estica. Quais são as ações que você tem que fazer todo mês para quê? Para validar no inconsciente do teu pai, na mente do seu pai, com pequenas vitórias, micro resultados, que ele pode estender essa segurança. E assim... E aí você vai exercitar essa resiliência. Mas estica essa timeline. Não é da noite para o dia, não é de cima para baixo, ok? E assim funciona com qualquer relação. Relação de casais também. É assim que funciona. Estica, segura a peteca. Acho que estudar inteligência emocional, né? E micro vitórias. E como bem lembrou aqui nossa amiga Faz Mariana o Lima. curso do Lidere. Porque a nossa amiga ali só fala o G4, né? Mas obrigado, que é no evento. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Pessoal, mais alguma pergunta? Perguntinha? Alguém tem pergunta? Ok? André, eu estava já aqui quase falando, você não vai? Eu já estava chateado com ele. Pergunta ele tem para contribuir muito aí para a gente. Vamos lá. Primeiro, boa tarde. E é uma honra estar ouvindo tanta história rica, tanto do Zé quanto de vocês. O que eu preciso passar é o seguinte, né? Quero perguntar de que forma ouvir, de que forma tanto aprendizado na rua foi importante para o crescimento do Zé, para o crescimento teu e para o seu crescimento. Porque as pessoas aqui, tenho certeza que têm vontade de saber
o que teve de evolução a partir do que vocês ganharam de conhecimento do lado de fora. Obrigado. Quem começa? Acho que é o Zé, né? Eu sabia que você ia jogar para ela, por isso que eu falei. Claro, que ela joga para você, você joga. É isso. Ela não falou que foi minha cria? É isso. É Mariana. Vai lá, Eu acho que conhecimento que a gente pega de fora do mercado, como eu falei aqui, eu me formei, né, mas nenhuma escola foi melhor do que a própria Nalim. Assim que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa multinacional, depois numa grande empresa de varejo e e-commerce e depois numa rede de shoppings. E aí, sim, eu me convenci. Na verdade, desde criança, eu já sabia que eu ia trilhar o caminho da Nalim, mas busquei fazer um trabalho fora, né, para poder conhecer o mundo lá fora. E desde então venho estudando. Acho que a Marcela falou sobre estudar e aprender. Isso é muito importante, né? A escola Nalim, ela foi hard school, né? Acho que meu pai sempre com os ensinamentos dele de como de fato tirar do livro e botar na prática, que não é simples assim. E fazendo esses cursos sempre né, ela citou alguns cursos aqui, e sempre palestras, eventos, porque quando a gente ouve a história do outro, a gente se conecta, a gente aprende. Né? Hoje a sua palestra aqui é inspiradora, e toda a liderança, né, todo mundo que sobe no palco, e também no palco da vida, né, porque a gente está aqui no palco, literalmente, mas lá no meu atendimento agora tem alguém no palco falando com o meu cliente, liderando, inspirando e falando quão bom é ser um cliente na Nalim. Então, é isso que eu aprendo todos os dias ouvindo, né, Marcela, que me inspira muito e me faz estar aqui também, para poder entregar isso para os meus colaboradores também. Né? Então, acho que é isso. Eu aprendo a ter mais tesão e inspirar e ser inspirada. Algumas coisas me movem, né? Mas tem um amigo meu que fala assim: você dá pé? Ah, eu dou, então pula. Então, eu acho que ousadia é algo que sempre me moveu muito. Eu nunca gostei de ser a mesma pessoa, conforme. Eu não sou nada conforme. Na verdade, eu quero ser vista como uma maluca, disruptiva. Porque eu até falei uma frase para ela hoje, né? Os loucos abrirão caminhos que mais tarde serão percorridos pelos sábios. Porque os loucos são loucos, né? Então eles vão. E uma outra coisa também que eu aprendi é o seguinte: eu aprendo de duas formas com as pessoas: o que fazer e o que não fazer. Porque todo mundo consegue te ensinar alguma coisa. E se você critica aquela outra pessoa, é porque você não deve fazer aquilo. Então, eu sempre aprendi muito por observação. Então, quando eu olho para o outro e vejo, caramba, isso deu certo, deixa eu tentar fazer aqui do meu jeito, eu não imito, né? Mas eu consigo trazer para a minha realidade e fazer um processo do que eu acredito que vai ser bom. Então, acho que são esses três. Ousadia, que me move o tempo inteiro. Então, assim, sempre foi muito ousada. Por isso que eu te dei muito trabalho, Ana Maria. Por que isso aqui? Por que tem que fazer isso aqui? Então, eu adoro. É muito bom esse livro. E o que fazer e o que não fazer com as pessoas. Inclusive, tem um livro da Bel Pace que ela fala isso, né? Apesar dela ser muito criticada, porque dizem que a história dela é mentira e tal, da Menina do Vale, ela fala muito disso. A sua melhor versão te leva além, o nome do livro dela. E ela fala muito sobre aprender com pessoas, independente se é o que fazer ou o que não fazer. Alguém gosta de política aí? Eu gosto um pouco. Gosta? Não, eu gosto. Todo mundo detesta, né? Não, eu gosto. Em 2014, eu resolvi entrar para a política. E me candidatei a deputado federal. E me chamaram de maluco na época que eu disse que eu não sairia de dentro de Magé, porque dentro de Magé as pessoas me conheciam. Era mais fácil as pessoas votarem em mim. Estava começando o Zap Zap. E quando fazia a reunião, eu perguntava: você mora onde? Ah, eu tenho parente em Caxias. Ó, se você acreditar em mim, passar um zap lá para o seu parente e dizer que aqui tem um cara legal, não sei o quê, ele vai votar. Vai ser muito mais fácil do que eu ir lá pedir esse voto. E na época, todo mundo falou assim: não ganha. Eu falei: sim, é a minha estratégia. Sabe o que aconteceu? Fiquei suplente na quinta suplência.
tive quase 25 mil votos em Magé, 7.190 e pouco no estado do Rio, sem ir em nenhuma cidade. No Rio de Janeiro, no centro, tive 1.300 e poucos votos. Quem votou? As pessoas que conheciam pediram. E aí eu acabei entrando, naquela época de caça Dilma, sai Temer, entrei e saí 8 vezes. Ia e voltava. E a política, nesse contexto lá, saindo de dentro dali da loja, né? Que a Nalim sempre foi a minha paixão. Mas olhando o outro mundo, aquele mundo, eu falei, cara, eu voltei com uma outra visão. Eu falei, está na hora de eu tirar meu time da onde eu estava para seguir um outro caminho. Como fazer isso? Eu e minha irmã estávamos separados. Ela veio para um lado e eu fui para o outro. Sabe quando criança briga? Né? Passa um risco aí, ó. Quem cuspir primeiro, a gente se desentendeu em 2007. Ela veio para o lado de cá e eu fui para o lado de lá. Se isso alguém dissesse que foi um plano estratégico de conquista de mercado, quem não conhece vai acreditar. Porque ela veio, pegou lá da serra e veio descendo. Eu peguei de Magé, Guapi, Rio das Ostras, Cabo Frio, e Araruama, foi lá de lá. Aí eu olhei, falei, caramba, olhava aquelas discussões lá dentro do plenário e eu me reportava. Presta atenção, hein? Que isso serve para... Aí eu olhei e falei assim, qual era o sonho da minha irmã? A minha irmã sempre dizendo, eu quero ter 50 lojas. E ela trabalhando. E aí, mais uma vez, a competição, André. Que a minha irmã abriu uma loja e as pessoas falavam, você não vai abrir outra não? E eu falava assim, essa merda da minha irmã está me rasgando. Tem que fazer eu trabalhar. Não era assim? Aí eu ia lá, abria outra. Ela abria uma cá, eu abria outra lá. Ela abria... Aí, nisso, eu olhei, ela tinha 16 lojas. Eu falei, ixi, 50? Não vai chegar nada. Aí eu falei, pode. 14. Falei, opa, tem negócio bom aí para fazer. Eu quero ficar à toa. Ela querendo trabalhar. Falei assim, vamos lá. Aí começamos. Falei com ela, falei com a minha esposa. E falei assim, porque era difícil conciliar as duas coisas. E aí ela chegou, eu tomo conta. Gente, em 2007 nós separamos. O lado que ela ficou era 55% da venda. E eu fiquei com o lado de lá, que era 45%. E eu tinha 4 lojas do lado de lá, ela tinha 2 do lado de cá, que é a loja de Piabetá e Santa Cruz da Serra, que são as 2 lojas, até hoje, são as 2 melhores. Aí, fizemos a mesma conta. Eu falei, ó, a mesma conta, nada de compra e venda. A mesma conta. Ela com 60% no total e eu representava 40%. Eu falei assim, pô, para mim tá bom pra caramba. Você quer tomar conta? Ó, tem a minha... Só vou 2 vezes lá do mês, tá? Pega meu din-din, bota no bolso, conversa. E aí, ela falou assim, com uma condição. E aí eu falei, qual é? Ela falou assim, que você não meta o bedelho em nada. Aí eu falei para ela, ela falou assim, pai, você vai conseguir? Eu falei assim, filha, esse vai ser o grande desafio da nossa vida. Porque eu e minha irmã, nós somos complementares. Mas, dentro da família, sempre tem a vaidade. E eu aprendi a controlar isso na política. A política me fez um ser mais leve, mais tranquilo, e entendendo que todo mundo tem a sua razão. Mas, para isso, a gente precisa escutar. E eu ouvi o clamor dela,
o pedido dela e dizer, você tem que sair fora. Porque tem que ter uma única voz. O comando não pode ser dividido entre 2 ou 3 pessoas. Tem que ter aquele que decide. Eu e ela tendo o mesmo poder, nós acabávamos... Ela saiu de lá. Se na época tivesse uma única voz, talvez ela, tudo que ela fez lá fora, ela faria lá dentro da loja. É isso que me dá tesão, me dá alegria de ver isso. Porque a gente percebia o talento, mas a gente acabava... Né? Então, hoje, ela está na plenitude dela. E eu fico numa felicidade danada. Quando eu chego lá, ela está contente, está atendendo, ela está se sentindo a verdadeira administradora. E o cara, você ficou no conselho? Confiança, não quero saber de nada, ela toma conta. Mas isso eu cheguei... Não aprendi. Hã? Estou pronta já. Você já? Agora você é a cara. Mas é isso, gente. Essa é a história. Então, hoje eu estou numa outra missão que as pessoas não gostam. Mas, gente, mais uma vez, a frase. Acorda você que está dormindo. Porque se você não fizer, outro vai fazer aquilo que você não gostaria, não está querendo. Então, é o meu finale, tá bom? Muito bom. Pessoal, uma salva de palmas.